A personalidade de um indivíduo pode ser definida pela forma como ele habitualmente percebe, se relaciona e interage com as outras pessoas e com o mundo de modo geral. E dentro da personalidade de um indivíduo está o caráter que reflete como ele aceita e cumpre suas responsabilidades sociais e age com os outros. Pessoas de bom caráter lidam com suas reações e instintos de maneira moderada e equilibrada, controlando seus impulsos instintivos e disciplinam suas tendências agressivas a serviço do bem social maior. E um ponto importante a se falar é que a forma como buscamos ambiciosamente uma posição, um status social, e como tentamos preservá-la e como a usamos quando a alcançamos, diz muito a respeito do tipo de pessoa que somos. E se você estiver envolvido de alguma forma com um indivíduo manipulador, ou até mesmo se conhece no trabalho e na família, sabe certamente o quão encantador e neutralizante ele pode ser. Pessoas manipuladoras são dissimuladoras, agem de forma passiva e são mestres do engano e da sedução. Elas vão lhe mostrar o que você quer ver e lhe dizer o que você quer ouvir. Nesse vídeo daremos continuidade ao assunto abordado no vídeo anterior e falaremos melhor sobre as dicas para se defender dos manipuladores. O que nossa intuição nos diz sobre como é um manipulador desafia tudo aquilo em que aprendemos a acreditar sobre a natureza humana. Somos inundados com uma psicologia que nos faz ver as pessoas problemáticas, pelo menos até certo ponto, como assustadas, inseguras ou ansiosas. Sendo assim, enquanto nossa intuição nos diz que estamos lidando com um conspirador cruel, nossa razão nos diz que essa pessoa deve estar muito assustada, ferida ou com a autoestima muito baixa. O primeiro fator para saber como lidar com um manipulador é conhecer antes de tudo seus próprios pontos fracos. O autoconhecimento é uma poderosa ferramenta para lidar de maneira mais eficaz com um manipulador. E por falar em autoconhecimento, aqui no canal você encontrará vídeos que te ajudarão em sua jornada de autoconhecimento. Aproveite para se inscrever e acompanhar nosso canal. Aprender quais mudanças podemos fazer em nosso comportamento de modo a reduzir nossa vulnerabilidade é extremamente importante para não ceder ao agressor. Não aceite as tentativas do manipulador de impor responsabilidades em você. Ignore quaisquer razões que ele possa tentar e não permita que elas o desviem da questão. Quando alguém está errado, o fardo da mudança deve ser carregado por essa pessoa. Isso pode ser feito sem qualquer provocação sutil ou hostilidade de sua parte. Simplesmente mantenha o foco no comportamento do outro que precisa mudar. Primeira dica: livre-se das concepções erradas e nocivas. Uma concepção errada bastante significativa é a crença de que todos são basicamente iguais. Não se deixe influenciar por essa teoria, pois as personalidades agressivas também são bastante diferentes da maior parte dos outros tipos de personalidades. Elas não compartilham a mesma visão de mundo ou código de conduta. Igualmente, não são influenciadas ou motivadas pelas mesmas coisas. Aliás, muito do que nos é ensinado sobre as razões e formas de a maioria das pessoas se comportarem simplesmente não se aplica às personalidades agressivas. Personalidade agressiva é um conjunto de traços de personalidade que incluem comportamentos agressivos, impulsividade, falta de empatia, hostilidade, raiva e desejo de destruição combinados com a manipulação. A segunda dica é: não aceite desculpas. Não se deixe envolver pelas inúmeras razões que alguém pode oferecer para justificar um comportamento agressivo ou qualquer outra conduta inadequada. Se o comportamento de alguém é errado ou nocivo, a análise lógica que pode ser oferecida é totalmente irrelevante. Os fins jamais justificam os meios. Portanto, não importa o quanto uma explicação para uma conduta problemática possa parecer fazer sentido, não a aceite. A partir do momento que o manipulador começa a se explicar, ele está tentando convencê-lo do ponto de vista dele. Deixe o manipulador saber que, embora você respeite o direito que ele tem de lutar para convencê-lo a perdoar suas ações, você não aceitará ou será influenciado por nenhuma desculpa que ele oferecer. A terceira dica: julgue ações, não intenções. Nunca tente ler a mente ou adivinhar o motivo de alguém estar fazendo o que está fazendo, em especial quando essa pessoa está fazendo algo prejudicial.
Não há como você realmente saber. E no final das contas, isso não é importante. Se preocupar com o que pode estar acontecendo na mente de um agressor é uma boa maneira de se desviar da questão verdadeiramente pertinente. Julgue o comportamento em si. Se o que uma pessoa faz é prejudicial de alguma forma, preste atenção nisso e tente enfrentar essa situação. Não tente adivinhar o que está na mente de alguém, especialmente quando essa pessoa está fazendo algo prejudicial. É importante julgar o comportamento em si e prestar atenção no que a pessoa está fazendo, em vez de tentar entender suas intenções. Tentar adivinhar as intenções de alguém pode levar a equívocos e distrair da questão verdadeiramente pertinente. Elas fazem com que você fique tentando adivinhar qual é a verdadeira natureza da pessoa com a qual está lidando. Logo, se você baseia suas opiniões nas presunções a respeito das intenções, ou é seduzido pelas inúmeras táticas em uso, você será enganado a respeito do caráter da pessoa com a qual está lidando. A quarta dica é: faça perguntas diretas. Certifique-se de fazer perguntas e pedidos da forma mais clara possível. Use declarações na primeira pessoa. Evite generalidades. Seja específico a respeito daquilo que não gosta, que espera ou que quer do outro. Fazer perguntas diretas e específicas tem duas vantagens. Primeiro, isso dá pouco espaço ao manipulador para que ele possa distorcer ou alegar que compreendeu mal o que você espera dele. Segundo, caso você não obtenha uma resposta sensata para uma pergunta sensata, já sabe que um manipulador está lutando com você, planejando não cooperar ou procurando uma forma de contrariá-lo. Isso lhe dá informações suficientes para planejar seu próximo movimento. A quinta dica é: evite lutar batalhas já perdidas. A batalha perdida que as vítimas de manipulação muitas vezes enfrentam é a tentativa de fazer o manipulador mudar. Essas vítimas caem na armadilha de constantemente tentar descobrir o que dizer ou como agir para fazer com que seu manipulador mude de comportamento. Investem considerável energia tentando fazer acontecer algo que não depende deles. Lutar uma batalha perdida inevitavelmente alimenta a raiva, a frustração, o sentimento de impotência e, por fim, a depressão. Uma vez deprimidas, as vítimas da manipulação não têm forças ou perspicácia para se defender. Não perca tempo tentando mudar o manipulador, pois isso só irá gerar desconforto e você se sentirá sem forças para lidar com toda a situação. A sexta dica é: avalie melhor o caráter dos outros. A maneira pela qual indivíduos com personalidade agressivo-dissimulada em geral interagem com os outros é o que os define. Portanto, se você está lidando com uma pessoa que sempre faz com que você faça o que ela quer, que precisa sempre vencer, que sempre quer estar no controle, que jamais aceita um não como resposta, etc., você pode presumir com segurança que está lidando com uma personalidade predominantemente agressiva. Em situações do dia a dia, isso pode ser observado em pessoas que constantemente impõem sua vontade, desconsiderando os outros, ou que tentam manipular as situações para estarem sempre no controle. Um exemplo disso seria alguém que, em um grupo, insiste em tomar todas as decisões sem considerar as opiniões dos demais, ou que usa de manipulação emocional para conseguir o que deseja, sem respeitar os limites alheios. A sétima dica é: conheça-se melhor. Quanto mais emocionalmente dependente você for de alguém, mais vulnerável à exploração e à manipulação você será. Pergunte-se se você é uma daquelas pessoas que cobram bem mais de si do que dos outros, que tem baixa autoconfiança ou possui uma certa ingenuidade, pois isso pode ser um fator de fragilidade diante de um manipulador. Pois a verdadeira vantagem de qualquer manipulador é conhecer o caráter de sua vítima bem o bastante para saber como aquela pessoa tenderá a responder às táticas que ele põe em prática. A oitava dica é: mantenha o foco no aqui e no agora. Concentre-se nos problemas em questão. Seu manipulador provavelmente tentará tirá-lo dos trilhos usando táticas diversionistas e evasivas. Não permita que essas táticas te desviem do comportamento problemático que está tentando confrontar. Você precisa se esforçar para manter o foco independentemente das táticas que o manipulador está colocando em prática. Não ressuscite problemas do passado ou especule sobre o futuro. Mantenha o foco no aqui e no agora. Isso é muito importante. Nenhuma mudança é possível a menos que aconteça no presente.
E mesmo que porventura ocorra imediatamente, essa mudança pode não durar muito, pois é difícil mudar velhos hábitos. Concentre-se apenas naquilo que quer que seu agressor faça de maneira diferente naquele momento e não permita que táticas diversionistas desviem sua atenção. Um exemplo dessa tática no dia a dia pode ser quando alguém tenta mudar de assunto ou distrair uma conversa para evitar discutir um problema ou responsabilidade que lhe foi atribuída. Por exemplo, em uma reunião de trabalho, um colega pode tentar desviar a atenção do problema em questão, falando sobre um assunto irrelevante ou fazendo piadas para evitar discutir a questão em pauta. A nona dica é: evite fazer ameaças. Fazer ameaças é sempre uma tentativa de manipular os outros a mudarem seu comportamento ao mesmo tempo que evita mudar as próprias condutas. Nunca faça ameaças. Simplesmente haja. Tenha cuidado para não contra-atacar. Faça apenas o que realmente precisa para se proteger e garantir suas necessidades. A 10ª dica é: se conhecer melhor. Devemos tentar conhecer tanto nós mesmos quanto os outros sem preconceito ou negação e encarar de forma honesta nosso próprio caráter. Só assim poderemos assumir a responsabilidade de nos controlarmos e melhorarmos para o nosso próprio bem e para o bem dos outros. No final das contas, todos nós devemos ser honestos conosco. Entre os grandes desafios da vida está nos conhecermos profundamente, julgarmos de forma justa nossas forças e nossas fraquezas, alcançarmos o verdadeiro domínio de nossos instintos básicos e tendências inatas e superarmos as inadequações e influências traumáticas do meio que ajudam a nos tornar quem somos. O autoconhecimento deve ser uma prática diária, pois nos permite ajustar nossas estratégias e nos adaptar às mudanças que ocorrem na vida. Além disso, a prática regular do autoconhecimento nos permite desenvolver uma consciência interna mais sólida e uma autoestima mais equilibrada. Até aqui foi passado 10 dicas de como se defender de pessoas manipuladoras. Se for preciso, assista novamente esse vídeo e se autodefenda das artimanhas de pessoas que desejam apenas manipular suas emoções e as situações. Espero que você tenha gostado. Fique à vontade para assistir o vídeo que está aparecendo na sua tela. Deixe seu comentário e aproveite para se inscrever no canal.